Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo neste canal, mais um vlog. Hoje é quarta-feira, dia 15 de junho, amanhã é feriado, então não vou ter aula nem amanhã nem sexta. Mas eu queria aproveitar esse feriado, porque eu vou colocar bastante coisa em dia da faculdade, se Deus quiser. Estou com o plano, né, de colocar em dia as coisas da faculdade de letras, então quis trazer vocês para um vlog para eu poder dizer pra vocês, como eu disse no último vlog, sobre as matérias que eu tô tendo, o que eu tô tendo de matéria esse semestre, o que eu tô tendo que ler, porque eu comentei no último vlog que eu não tô conseguindo fazer nenhuma leitura da minha TBR, leitura de prazer, que eu chamo, né? Leitura que eu gostaria de ler, que não é da faculdade. E por causa da quantidade de leitura que eu tô tendo na faculdade, então quero atualizar vocês então do que eu tô estudando, o que eu tô lendo. E antes, eu vou mostrar pra vocês alguns livros que eu peguei na biblioteca do Goethe Institute, que é, pra quem não conhece, uma escola de alemão. Tem aqui em Curitiba, eles têm uma biblioteca e tem algumas coisas que eu achei útil para minhas aulas. Primeiro eu peguei esse livrinho aqui, que são todas as poesias do Heine. A gente tá estudando Heine e o professor pediu pra gente montar uma antologia de 6 poemas pra semana que vem. E aí eu gosto de ter físico, né? Então eu marquei algumas coisas aqui com esse papelzinho que é bem fácil de sair, tá? Sem estragar o livro, que é da biblioteca. Só pra eu ter uma noção de onde estão algumas poesias aqui. Então, essa é uma das matérias, Introdução às literaturas de expressão alemã em tradução. Que é a que a gente tá tendo bastante coisa pra ler, tá? Semanalmente a gente tá tendo que pesquisar primeiramente sobre o Heine, e aí essa matéria é dividida em 2 professores. Vou explicar melhor daqui a pouco. Eu tô só mostrando os livros, e aí eu já peguei algumas outras coisas para essa matéria. Para esse mesmo professor, a gente vai ter que ler, mas é só para agosto, tá? Só que eu, enfim, já tava na minha TBR ler Os Sofrimentos do Jovem Werther, que é a tradução, inclusive, do meu professor, que dá aula pra mim, vai dar aula pra mim sobre esse livro. Eu peguei a versão em alemã, porque, como eu falei, eu tô com essa ideia de tentar ler em alemão e em português junto, já que eu vou ter que ler em português, para aproveitar e praticar. Então, ajuda um pouco. E, além disso, o terceiro livro que eu peguei foi esse aqui, de poesia do Brecht. E, na verdade, gente, eu não tava com a minha... O meu celular tá quebrado, né? Então eu não tava com acesso à ficha que a gente tem do que a gente vai ler pra essa matéria. E eu lembrava que a gente ia ter esse, só que é com a outra professora. E a outra professora vai passar teatro. Então é o teatro dele, não a poesia, que ela vai passar. A gente tem mais 2 autores que a gente vai ver poesia, e não é esse. Então, esse livro aqui que eu peguei de poesia, talvez não sirva pra nada. Mas eu vou dar uma olhada antes de devolver, pra dar uma lida em algumas poesias, pelo menos como algo extra, né? Mas não vai dar pra ver muito a fundo. Então foram esses 3 livros que eu peguei. E aí dos outros 2 que faltou de poesia, não sei se eu vou lá pegar em algum outro dia. E eu vou ver se eu acho o que eu preciso pra outra professora lá também. Mas ainda não sei, porque o primeiro livro que eu achei que ia ter que ler inteiro dela, ela vai passar só um pedaço da tradução pra gente ler, tipo, alguns parágrafos, só pra gente comparar as 2 traduções que tem do livro Perturbação. E eu achei esse livro em alemão também, então, não sei, vou dar uma olhadinha pelo menos nesse primeiro pedaço, então, em alemão e português. Se eu conseguir tempo, eu leio ele inteiro, mas eu acho que eu não vou conseguir. Então, não sei, vamos ver o que vai dar tempo de eu ler. Mas essa é uma matéria, então, a gente tá tendo 2 professores, a gente tem 2 horas de aula por semana com um, que a gente tá vendo Heine, de poesia, e 2 horas com outra que a gente ainda não teve aula porque ela ficou doente, mas que eu tô lendo como bibliografia complementar o livro do Carpo, que é a história concisa da literatura alemã. Na verdade, como eu falei, uma literatura complementar, né? Ela vai dar um pouco... Era pra ela dar, pelo menos nas primeiras aulas, um pouco do panorama, assim, histórico. Então, esse livro tava lá no programa, mas eu não sei.
Também tem um livro sobre literatura austríaca que ela traduziu, que ela colocou alguns pedaços lá pra gente ver também. Esse eu já li. E pra essa matéria é isso. Hoje, de tarde, eu vou ler as 2 traduções de perturbação que ela mandou, os primeiros capítulos e a parte em alemão, e terminar de selecionar, vou tentar terminar, né, de selecionar umas poemas do Heine pra minha antologia, porque a gente ainda tem que escrever pra entregar pro professor na terça que vem, então as versões que eu peguei estão em alemão, né, o livrinho que eu peguei tá todo em alemão, então eu vou ter que ver se eu acho traduzido ou vou levar em alemão mesmo, porque a matéria é em português, é em tradução, né, então não sei o que eu vou fazer. Mas tô programando pra fazer essas 2 coisas agora de tarde. E se der de noite, ler um pouco mais do livro do Carpo, que preciso dar uma avançada na leitura. E é basicamente isso. Já já eu volto pra contar pra vocês, então, o que eu for fazendo de tarde e sobre as outras matérias. Porque agora eu preciso buscar meu filho, e senão eu vou me atrasar. Oi, gente, hoje é sábado. Eu não falei mais com vocês, né, que eu falei que ia falar, mas enfim, consegui colocar praticamente tudo assim em dia nesse feriado, né, ontem não foi bem feriado, mas eu não tive aula, e aí a minha irmã que tá pra cá me ajudou a ficar com o mentor pra eu poder assistir aulas, que é minha professora de sintaxe e formação de professores, postou a aula que ela tá na Alemanha. Ela tinha que ter postado a aula segunda e quarta-feira. Ela postou na quinta, no feriado. Então eu tive que assistir 3 aulas. Uma eu consegui assistir quinta de noite. E as outras 2 eu consegui assistir ontem de manhã. Então, sintaxe da língua alemã, a gente tá vendo classes de palavras por enquanto. Advérbio, conjunção, essas coisas. E eu tô... Assim, eu assisti as aulas, mas eu não li nada de material extra ainda. Ela postou, os livros que ela posta de material extra são em alemão. E eu quero dar uma olhada ainda nisso, se eu conseguir na segunda-feira, talvez. Mas assisti as aulas, na verdade, deveriam ser 4 horas de aula, mas ela só passou 2 horas, então... Enfim, e de formação dos professores a gente vai ter que fazer um estágio. A gente vai trabalhar com um livro, em alemão. Provavelmente ela quer uma graphic novel. E aí a gente vai ter que... Primeiro a gente vai ter algumas matérias sobre como aplicar livros, sobre por que estudar literatura de outra língua, enfim, coisas mais que a gente tá vendo. Daí ela passou um trabalho essa semana nessa aula que ela passou de fazer análise de personagem, de tempo, de espaço do livro que a gente vai passar, só que assim, é muito do nada, sabe? A gente mal fez os grupos, tem que fazer uma análise de um livro que a gente ainda não leu e que a gente vai ter que aplicar daqui uns, sei lá, em agosto vai ser, eu acho, as aulas mesmo, antes a gente vai ter que juntar em grupo pra preparar as aulas, enfim. Mas a gente tem até dia 23, hoje é dia 18, acho, pra fazer uma análise. Enfim, sei lá. Eu já comecei a ver nas primeiras páginas o que tem, pra pelo menos começar a fazer esse trabalho. E aí é isso, eu li a da matéria de teatro antigo, a gente tá tendo que ler peça de Eurípides, eu não lembro se eu falei. E aí a gente já viu sobre Agamemnon, e na verdade é a Orestes, né, que são 3 livros na Orestes. Coéforas, que eu li quinta e sexta, e tem Eumênides. Eumênides vai ser só pra quinta-feira, mas como eu não sei se eu vou ter tempo durante a semana, talvez eu comece hoje Eumênides, enquanto o Heitor for dormir, não sei, vamos ver. Porque eu vou almoçar nos meus pais. E aí é isso, basicamente teatro antigo a gente tá vendo agora tragédias da Grécia, depois a gente vai ver, acho que comédias da Grécia, daí comédias de Roma e aí tragédia de Roma, algo assim. Aí a gente tá tendo fonética e fonologia de português, a gente já teve
fonética e fonologia de alemão. Não sei por que é antes de alemão do que em português, mas enfim. Só que a gente só teve uma aula, uma ou duas, não, duas aulas com ela. E ela passou um texto que eu não li, um texto bem inicial, assim, sobre fonética e fonologia. Mas ela falou na aula sobre. A gente também tá tendo literatura portuguesa, por enquanto a gente tá vendo trovadorismo. E aí a gente teve vários poesias em galego-português para ler. E também um material sobre o trovadorismo, então sobre a arte poética dos trovadores. E eu li isso, então a gente ainda tá vendo isso nas aulas, então o que eu já li ainda tá sendo visto nas aulas, não tem por enquanto mais nada dessa matéria para ler. A matéria de introdução às expressões, literaturas em expressão alemã, em tradução, essa matéria é muito gigante que eu conversei com vocês. Acho que foi essa que eu falei, né? Aquela que esqueceu já o que falei na quinta-feira, acho. A gente teve que selecionar 6 poemas do Heine pra fazer uma antologia e eu já selecionei. Chegou aqui a Tura. Chegou aqui a Tura. Gente, seguinte, ainda é o mesmo dia, mais de tarde. Como eu mostrei pra vocês, vocês viram a antologia que eu fiz, os poemas que eu tava mencionando, né? Mostrei também alguns materiais, as matérias que eu falei, alguns dos poemas que a gente tava vendo na aula de literatura portuguesa, o material de sintaxe que a professora passou até agora. E eu acho que eu falei de todas as matérias que eu tô tendo, né? Formação dos professores. Eles estão tendo alemão, mas daí eu não faço, porque eu peguei nivelamento. E eu acho que é isso. Teatro antigo, a literatura alemã. Acho que é isso que eu tô tendo de matéria. E eu ainda tenho algumas coisas de faculdade pra fazer, tipo a análise que eu falei, e ler Eumendes, que eu comecei. Tô em 79% do livro, que são os 3, né? Então faltam aí uns 20%, que fala 53 minutos pra eu terminar. É bem curtinho. As Eumênides, então eu provavelmente vou terminar amanhã, vou ler mais um pouco hoje, a hora que eu estiver fazendo o Heitor dormir. Mas agora eu vou ler um pouco de Os Irmãos Karamazov, faz tipo, muitos dias que eu nem abro ele, e eu preciso espairecer um pouco a cabeça com alguma leitura de prazer que eu não faço há muito tempo, então vai ser isso. Nem que seja poucas páginas, porque o Ricardo saiu pra passear um pouco com o Heitor e eu nunca sei quanto tempo vai durar o passeio, né? Então vou ler nem que seja um pouquinho. Certinho! Oi, gente. Hoje é quarta-feira, dia 22 de junho. E eu só vim hoje trazer atualização porque eu não tinha atualização. Eu estava gravando no feriado, né? Na sexta-feira, que eu fui bem produtiva e tal. Sábado e domingo daí eu não fiz nada na faculdade. Segunda, que daí eu tinha um tempo livre, eu fiz as coisas de casa aqui e não fiz nada de faculdade. A análise que eu tinha comentado e tal com vocês, eu tenho que entregar pra amanhã, eu tenho que terminar hoje. Hoje de noite eu vou terminar já. Tá bem encaminhado, assim, a gente mudou o que a gente ia fazer no grupo e tal, mas já tá bem encaminhado. Só preciso terminar de copiar umas partes do livro. E eu não li mais The Eumenides também. Eu tava em 79%, acho que foi isso que eu falei da última vez. E hoje que eu li mais, 86%. Então eu não tava realmente fazendo nada, assim. E depois do feriado, gente, esses 2 dias, ontem e hoje pra ir pra faculdade, depois de 5 dias sem aula, né? Desde quinta, segunda eu não tô tendo aula.
Segunda que vem já tem, mas eu não tava tendo, minha professora tava viajando. Então, assim, é meio complicado acordar cedo e voltar a ser produtiva, enfim. Eu comecei, gente, a ler um livro. Ler um livro não, ouvir um audiobook em alemão na ida. Eu tenho várias coisas pra ler. Mas eu preciso ouvir audiobook na ida e na volta, geralmente eu não consigo ler. Então, eu anotei aqui tudo que eu preciso ler ainda, tudo que eu tô lendo. E eu comecei The X-Talk, só que eu tô ouvindo em alemão, pra treinar o alemão. Então, eu não sei, gente, não tem... Tem em português, eu acho que tem em português sim, inclusive esse é o lançamento novo, Fala Ex... Eu vi aqui no negócio, mas já esqueci o nome em português. Mas pelo menos em inglês é uma capinha rosa, com eles com microfone e tal, de podcast, assim. Tá, eu fui na biblioteca do Goethe, entreguei o livro do Heine. Ainda não entreguei do Goethe, que eu preciso ler, O Sofrimento do Jovem Werther. Em alemão tá aí. E o livro do Brecht eu também não entreguei. Apesar de eu não vou ter que ler as poesias do livro que eu peguei. Mas, enfim. Peguei esse aqui, o professor deu uma ideia de fazer... Eu não sei como é que vai ser o trabalho final da matéria, mas ele deu uma ideia de fazer aquela matéria que eu tô vendo em literatura alemã, sobre Alemanha, um conto de inverno, e tem essa edição bilíngue lá na biblioteca do Goethe, eu peguei, pra ver se eu gosto, pra começar a ler pelo menos. Eu não faço ideia do que vai ser o trabalho, mas como ele falou que o trabalho pode ser sobre isso, eu peguei pra ver qual é. E eu peguei 2 livros de poemas do Rilke, em português mesmo, porque em alemão eu consigo encontrar na internet, né? Mas tradução é um pouco mais difícil. E na aula a gente precisa falar os poemas em tradução. Então, peguei esse aqui e aí se eu achar... Ah, se bem que esse daqui acho que tem os dois também, é bilíngue. É bilíngue, eu tinha esquecido na real. É bilíngue, mas enfim, daí eu levo em português e em alemão, talvez, sei lá. Eu não sabia qual pegar, então eu peguei 2. Um da Companhia das Letras, poemas, e o outro Senhor é Tempo, poemas selecionados. Então, não sei, pra gente dando uma olhada, na verdade, pra pesquisar sobre o Rilke pra próxima semana. E lendo alguns poemas, separando alguns que a gente gosta. Ainda ele não pediu uma antologia que ele fez pro Heine, vamos ver. E aí, então, tenho isso aqui. Óbvio que eu não vou ler esses 2 livros inteiros, né? Vou ler uma poesia ou outra, eu gosto de dando uma lida assim. Tenho isso aqui pra começar, tô lendo Os Irmãos Karamazov, tô ouvindo The X-Talk, tô lendo A História Concisa da Literatura Alemã, que tô lendo aos poucos, gente. Faz tempo que eu não pego pra ler um capítulo, inclusive preciso. Mas... quem sabe? Hoje não vai dar. Eu quero muito terminar Os Irmãos Karamazov logo. Gente, vocês não estão entendendo. Não aguento mais. Preciso terminar esse livro. Mas, assim, não tô com pressa com História Concisa da Literatura Alemã. O Sofrimento do Jovem Werther, que eu preciso ler, ainda não é pra esse mês, então, como eu quero ler em português e em alemão, talvez fique pra mês que vem. Eu vou ter que ler... Quero ler em alemão e também a graphic novel de A Metamorfose, porque é o que a gente tá vendo da análise que eu falei, e a gente mudou. A gente vai fazer da Metamorfose, pelo menos no meu grupo, e da graphic novel, porque é o que a gente vai trabalhar no estágio dessa matéria. Então, quero ler A Metamorfose. Vou aproveitar e ler, tipo, em português e em alemão e a graphic novel. Já conheço a história, né, gente? Já... todo mundo conhece a história, mas... vou aproveitar esse momento pra ler em alemão e pra já pegar as coisas da graphic novel que a gente vai precisar pras aulas. E aí, o que eu anotei mais aqui? Daí sobrou a história do Homem do Cavalo Branco, que é também dessa matéria de literatura alemã também. Fica pra mês que vem, que também quero ler em alemão e em português. Textos de teatro antigo, que é esse, tipo, Eumênides, que eu tô tendo que ler agora. Tem toda semana, então... ainda não anotei, tipo, mas tem vários. Tem Antígona do Sófocles, tem Édipo Rei, que a gente já leu, né, do Sófocles. Já li semestre passado, no caso. Então eu fui anotando tudo que eu tenho que ler.
nos próximos momentos aí, os Lusíadas a gente vai ter que ler, não sei se mês que vem ou agosto, não sei. Mas já anotei aqui também, então é basicamente isso. E aí, de leitura, pra mim, eu anotei o Hamnet, que eu queria ler esse mês, mas não consegui. E Wait For It, que também era uma leitura desse mês que eu não vou conseguir fazer. E de audiobook A Man Called Uva, que também queria fazer esse mês, mas eu li muito pouco esse mês, gente. Na verdade, tô com tanta correria de coisas da faculdade e com o Heitor também não tô conseguindo ler, então esse mês foi realmente, né? Ainda não acabou, mas tá complexo. E aí é isso, né? Eu consegui ler Ariadne, 100 Anos de Solidão, A Redoma de Vidro, não. Como Ler Literatura, que eu também queria ler, passei para outro mês. E é isso, eu li Loveless, Ariadne, li mais alguma coisa, porque tem 3 livros terminados lá no aplicativo, mas não lembro o que é. E foi isso, gente, que eu li, e é isso que eu tenho que ler agora. Estou lendo 3 livros e vou começar mais um em algum momento, mas talvez eu termine Os Irmãos Karamazov primeiro. Vamos ver. E que mais? Em breve tem que começar mais livros. Help. Mas era isso, queria dar essa última atualização pra terminar esse vlog. Fiquei aqui 8 minutos falando, mas enfim, pra vocês verem aí como é que é a realidade. E vou buscar meu filho, que já estou atrasada. Help. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog, meio de atualizações aí de faculdade, do que tá acontecendo. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.